Quando a gente fala que o pilar do mindset é dos mais importantes nas apostas, não é à toa. Hoje eu quero contar para vocês a história de um apostador que ficou conhecido como o rei das combinadas, que ganhou milhões apostando, mas que hoje é banido das casas de apostas. E não é porque ele ganhou muito, não. É porque ele quase terminou preso. No História de Apostador de hoje eu vou contar para vocês a história do Ben Parley Pets. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo e antes de começar eu quero recomendar para vocês o meu Telegram gratuito, onde você vai saber todas as notícias do mundo das apostas e também receber dicas exclusivas, não só minha, como também de uma equipe de apostadores muito qualificadas. O Telegram é gratuito e está no primeiro comentário fixado. Outra recomendação para vocês hoje é de apostar na Betway, uma casa de apostas muito boa, muito grande, está crescendo muito no Brasil e que dá vários incentivos para os seus apostadores, inclusive um bônus de 100% até 200. Eles são muito bons tanto no mercado tradicionais, mas especialmente também no crescimento dos esportes. Então, se você quer uma casa confiável com ótimas cotações e diversas promoções, a Betway é a sua opção. Beleza? No vídeo de hoje eu quero contar a história do Ben Parley Pets, que teve uma ascensão astronômica no mundo das apostas e assim como foi a sua ascensão, foi também a sua queda. Ben Parley Pets era um jovem de cerca de 18 anos quando ele começou a fazer as suas apostas e uma das suas primeiras apostas foi numa luta entre o Floyd Mayweather contra o Manny Pacquiao. Depois disso, ele fez algumas apostas no mercado de tênis, mas ele trocava muita ficha com as casas de apostas. Depois disso, ele acabou apostando numa casa ilegal e ganhando $75 mil naquela que foi a sua primeira combinada acertada, mas ele acabou tomando um tombo dessa casa de aposta que não era registrada e ele, depois de muito conseguir discutir, mas sem muito o que fazer porque a casa era ilegal, ele acabou recebendo $12 mil. Um pouco desiludido, ele mudou para Paris, onde ele foi estudar na American University of Paris, né, a Universidade Americana lá de Paris, onde passou uns anos e montou inclusive uma empresa de tecnologia que presta serviço aí para várias outras empresas. Ele retornou para os Estados Unidos em 2018 para estudar na Universidade de Colômbia. Em 2019 ele muda para Nova York, onde ele retoma o seu contato com as apostas e com o dinheiro da empresa que ele tinha foi lá que ele começou a fazer os seus investimentos. Ele passou a adotar uma estratégia um pouco diferenciada, mas não muito desconhecida dos apostadores, que era a seguinte: ele trocava muita ficha com as casas de apostas e ele percebia que várias das bets que ele fazia aconteciam porque os times não se preocupavam em fazer mais pontos ou cumprir handicaps. Eles se preocupavam única e exclusivamente em vencer os seus jogos. Então o que ele fez? Ele tirou handicaps e overs e unders, né, totais do jogo das suas apostas e começou a focar nos times para vencerem, tá? Para poder aumentar as cotações, o que ele fez? Ele juntou esses times em diversas combinadas. Ele não simplesmente juntava só os favoritos, ele fazia uma análise com uma qualidade muito grande e, juntado uma base estatística, ele conseguia montar combinadas com grandes chances de acerto. E foi assim que ele teve uma ascensão astronômica. Em pouco mais de 2 meses, ele ganhou mais de $1.100.000 apostando em combinadas. Registro esse que foi documentado por um site e que está aí na tela para você ver quais os tipos de aposta e os números de combinadas que ele acertou, o valor apostado e o valor recebido. Com essa sessão meteórica, o jovem passou a andar de Mercedes, viajar de jatinho, acompanhar vários jogos nas principais salas VIPs de aposta, acompanhar jogos e tudo mais, e viu o seu nome ser alçado como um dos grandes apostadores sobre a alcunha de Parley Pets. Parley, para quem não sabe, é o nome que se dá aí para apostas combinadas em inglês, né? Se fala parlay ou parlay, são apostas combinadas. Então Parley Pets é as combinadas do Pets, que era o nome dele, e ele fazia isso muito bem. Parecia que ele fazia isso muito bem, porque a amostragem que ele teve não foi uma amostragem muito grande, então ele podia estar muito bem sendo acometido pela uma dose de sorte. Mas como nas redes sociais hoje tudo tomou uma proporção tão grande, ele foi alçado o nome de estrela. Só que o que acontece? Em meados também de 2019, alguns jogadores e algumas equipes começaram a reportar ameaças que estavam recebendo nas suas redes sociais, ameaças muito pesadas, como algumas que eu vou colocar na tela para vocês. Ameaças no sentido de vou matar você e sua família, vou arrancar o coração da sua filha e colocar na porta da sua casa, vou esfaquear, enfim, coisas muito pesadas. E os jogadores reportando para os seus clubes, para o departamento jurídico,
fez que acontecesse uma investigação, né? E chegou-se ao nome de quem como autor dessas mensagens? Justamente ao Ben Parley Pets. Ou seja, nas apostas que ele não vencia e como eram favoritos, às vezes valores muito altos que ele colocava, ele simplesmente tiltava e ia lá e hateava pesado os jogadores. Tanto que causavam as suas apostas serem perdidas, como do outro time, né, que acabou ganhando, ele ia lá e xingava o cara, como foi no Super Bowl, onde ele mandou uma mensagem muito pesada pro Edelman, provavelmente pro Julian Edelman, que foi o cara dos peitos que arrebentou com o jogo e os Pets acabaram sendo campeões. Então, após essa investigação, ficou constatado que ele enviou mais de 300 mensagens com ameaças de morte e ofensas muito pesadas, e isso gerou um caso de polícia, onde ele seria condenado por 5 anos de prisão por conta desses crimes. E eu digo seria porque ele acabou pagando uma fiança de $100 mil e depois uma multa de 250 mil, assumindo a culpa, e essa prisão foi convertida numa pena condicional de 36 meses. E as condições dessa pena são que ele, obviamente, não repetisse tais crimes, todas essas questões de outros crimes, testes de drogas e tudo mais, andar na linha basicamente para não perder a condicional e principalmente nunca mais voltar a apostar. Então, uma ascensão meteórica de um apostador que acertava combinadas, ela acabou sendo derrubada aí, às vezes pelo longo prazo, né, onde ele não teve psicológico para poder lidar com as perdas, e é um caso aí de talvez um potencial apostador que tinha uma estratégia com viés de lucro para combinada que acabou ficando pelo caminho. O que a gente pode tirar desse vídeo? Principalmente a importância do lado psicológico. Segundo, de que crimes na internet, eles são passíveis sim de punição, então tome cuidado com as mensagens que você deixa nas redes sociais de outras pessoas, tá? E sobre a estratégia que ele utiliza, basicamente o insight interessante é você evitar às vezes um pouquinho os handicaps, porque os times necessariamente eles gostam de vencer, principalmente esses handicaps muito esticados. Tá? Então isso é um insight interessante que você pode tirar dessas combinadas. Para finalizar, eu quero só deixar esse vídeo aqui, uma combinada insana que foi acertada recentemente por um apostador que não é o Ben Parley Pets, mas é novamente utilizando o futebol americano. É um esporte que eu tenho visto muitas pessoas acertarem combinadas, talvez pelo fator de ser só um vencedor e um perdedor, não ter a questão do empate, né? Fica um pouco mais passível de acertar, e porque os apostadores têm uma base estatística muito grande também, conhecimento técnico sobre o futebol americano. Uma aposta de $50 que rendeu mais de 420 mil, ela tá aí na tela para vocês. Uma combinada que continha sim alguns handicaps, mas que basicamente tinha também grandes favoritos aí para poder vencerem os seus jogos. Então fica aí a história do Ben Parley Pets, essa combinada insana ganha, e talvez um insight para você poder fazer as suas combinadas. Mas tome cuidado, lucrar com apostas combinadas é muito complicado, mas a gente também não pode deixar de reportar quando algumas são ganhas, porque a função do canal Quero Apostar é reportar o mundo das apostas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer que eu conte história de outros apostadores, comente aqui neste canal, beleza? Se você ainda não foi inscrito, peço que se inscreva e deixe o like para fortalecer a gente a continuar produzindo os nossos conteúdos. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!